Eu vou tentar, então, aqui nesses 20 minutos que não são disponíveis, né? Tentar fazer uma exposição bastante genérica, né? Sobre a minha proposta de comunicação, que é debater o problema do conceito de crise no capital. Então, um pouco a minha palestra, a conferência aqui, ela versa um pouco para discutir as polêmicas de interpretação teórica acerca do conceito de crise econômica na obra O Capital. Certo? A minha discussão aqui vai ser inteiramente teórica, eu não pretendo discutir as crises econômicas recorrentes no tempo, mas o conceito de crise, como ele se desenvolve, como ele se apresenta no Capital, e em polêmica aqui com as diversas interpretações sobre essa mesma questão. Eu aproveito um pouco também para fazer um trabalho de divulgação, de propaganda também, do meu livro que está exposto ali para venda, que é onde eu desenvolvo o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, vou tentar, nos meus 18 minutos que me restam, possivelmente, fazer uma apresentação breve disso. Depois tem o texto que deve ser publicado nos anais, onde eu me expando um pouco mais, e quem se interessar pelo tema, pelo problema, eu peço que adquiram o livro. Então, qual é o problema aqui que eu quero discutir com vocês? O problema é exatamente sobre as diferentes teorias interpretativas sobre o conceito ou o problema da crise, das chamadas crises cíclicas do capital, que eu falo aqui no singular, o problema da crise. Então, basicamente, existem cinco correntes, 5 modos de se interpretar a crise. Na verdade, existe um único modo que interpreta de 5 maneiras diferentes. Eu chamo de o modo causal, as chamadas teorias causais da crise. São teorias que tentam interpretar o problema da crise de um ponto de vista causal, ou seja, do ponto de vista de que existe um elemento, um fator que é causador da crise. E a crise, nessa relação causal, aparece como um efeito. Então, as chamadas teorias causais partem, né, de um ponto de partida da metodologia científica, de uma relação de causa e efeito. A crise seria efeito de, ao menos, 5 causas. Então, na literatura, quem conhece, é uma literatura bastante difundida, bastante divulgada, a literatura se debate sobre o problema de qual é a causa central, qual é a causa principal da crise. Então, essas teorias causais, elas se dividem entre elas acerca de quais são essas, entre as 5 causas, quais são as causas. Então, uma primeira causa é atribuída ao problema da superprodução de mercadorias, uma segunda pode ser atribuída ao problema do subconsumo das massas, uma terceira atribui o problema à chamada desproporção intersetorial, uma quarta concepção atribui à causa central o problema da superacumulação de capital, e uma quinta concepção atribui a chamada queda tendencial da taxa de lucro, uma quinta causa provocadora da crise. Então, essas diferentes teorias causais, elas debatem entre si sobre qual é a causa central. Então, quem escolhe uma causa central, quem escolhe, por exemplo, a superprodução como a causa central, atribui às outras causas um papel de menor importância. E assim com todas as outras 4 causas. Então, o que eu vou tentar mostrar aqui é que a maneira de interpretar, de compreender as crises do ponto de vista causal é uma maneira errônea. Errônea, evidentemente, do meu ponto de vista, do meu ponto de interpretação, da maneira como eu compreendo que deveria ser compreendida a crise. Há ainda uma quinta versão, que é a do Mandel, que tenta juntar todas estas diferentes causas numa teoria multicausal.
compreendendo que a crise é o efeito de múltiplas causas, ou seja, dessas 5 causas combinadas entre si. Essas chamadas teorias causais, no fundo, elas são teorias do ciclo econômico. São teorias que procuram compreender o encadeamento causal ou o encadeamento empírico e factual da crise. Ou seja, são teorias que procuram compreender as crises efetivas, ou seja, aquelas crises que ocorrem no tempo, certo? As crises que ocorrem na realidade do mundo econômico. E a preocupação sempre é de compreender o encadeamento causal ou encadeamento empírico e factual da crise. Então, cada uma dessas correntes procura descobrir, através da estatística disponível, qual é a causa fundamental que detona a crise. Se é a sobreprodução, se é o subconsumo, a desproporção, a superacumulação ou a queda da taxa de lucro. Depois, então, logo em seguida, eu vou tentar mostrar por que essa concepção, no meu entendimento, não é a correta do ponto de vista de Marx. Ainda que todas elas apoiem-se em textos de Marx. O problema aqui dessas teorias causais, talvez o maior problema destas teorias, há 2 problemas nessas teorias causais. Primeiro, que elas são teorias que pretendem compreender o ciclo econômico empírico, o ciclo econômico factual, não o conceito de crise, não o movimento lógico, a estrutura lógica, o movimento lógico, o movimento inteligível ou o movimento conceitual da crise. Ou seja, da crise enquanto tal, não das crises que ocorrem no mundo empírico dos fenômenos. O problema é que essas 5 teorias causais, quem são os autores, né, que, a grosso modo, defendem essas teorias? São autores clássicos como Kautsky, Henrique Grossman, Ernest Mandel, Paul Suisse, Hilferding, mesmo Lenin, Rosa Luxemburgo, Manuel Castells, e eu poderia aqui citar uma lista longa de uma tradição interpretativa que continua, mesmo nos tempos atuais, continuando essa forma de interpretar a crise. E a polêmica sempre, os diferentes intérpretes, é a de saber qual é a causa central. E a causa central é sempre uma destas 5 causas. Todas essas 5 teorias causais, esses diferentes autores que eu citei, então, o primeiro defeito, no meu entendimento, é de não compreender a crise teoricamente, de não ocupar-se da compreensão da crise do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista do seu movimento e do seu encadeamento lógico, mas do seu encadeamento empírico, factual. Então, a cada crise, esses autores debruçam-se ao trabalho de identificar lá na realidade, através das estatísticas que são fornecidas pelos diferentes órgãos produtores de estatísticas, qual é a causa central. O segundo defeito é de que todas elas apoiam-se em textos isolados, em fragmentos da obra de Marx, do Capital de Marx. Então, por exemplo, aqueles que se apoiam na ideia de que a crise é uma crise de desproporção ou uma crise de subconsumo, vão apoiar-se na chamada terceira seção do livro 2º do Capital, onde Marx estuda o problema da reprodução social do capital total, ou o problema de como se relacionam os diferentes departamentos da produção. Departamento 1, produtor de meios de produção, e o departamento 2, como produtor de meios de consumo. Então, a crise vem de uma ausência de harmonia e de proporção que impede a reprodução regular do capital. Um terceiro texto bastante conhecido do marxismo, que apoia uma destas teorias causais, é a terceira seção do livro 3º do Capital, onde Marx estuda o problema da lei da queda tendencial da taxa de lucro. Um texto bastante conhecido, já comentado ontem aqui. Um terceiro texto é o capítulo 17 do livro 2 da Teorias da Mais-Valia, onde Marx
faz a crítica a David Ricardo, por David Ricardo não admitir a possibilidade de uma superprodução de mercadorias. Então, os teóricos defensores de que a crise teria como causa central o problema do excesso de produção de mercadorias, uma superprodução de mercadorias em relação à capacidade de compra, em relação à demanda efetiva, apoiam-se neste texto. Então, o defeito de todas elas é, primeiro, de apoiar-se num fragmento do texto, lembrando que o Capital aqui engloba, então, 3 livros, o livro 1, 2 e 3. A gente pode ainda, em certo sentido, colocar a teoria da mais-valia, mas nenhum deles tenta compreender o problema da crise, compreendendo a lógica organizativa dos 3 livros, o Capital, a obra O Capital, no seu conjunto. E eu, então, vou tentar argumentar aqui que o importante é compreender a crise, compreendendo a lógica expositiva, a ordem da argumentação, a ordem lógica expositiva do Capital, compreendendo o movimento lógico dos 3 livros, que é nesse movimento que Marx apresenta o conceito e o problema da crise. Um terceiro elemento que traz aqui problemas para, em certo sentido, justifica essas leituras ditas causais, é aquilo que ficou conhecido na literatura marxista como teoria das lacunas. A teoria das lacunas é uma teoria desenvolvida por Rosdolsky. Não sei até que ponto Rosdolsky é conhecido aqui em Portugal. No Brasil ele é relativamente conhecido. Rosdolsky é um autor marxista, sofreu os expurgos stalinistas russo do século passado, foi morar nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos escreveu uma obra chamada A Gênese do Capital de Marx, fazendo um estudo dos Grundrisse com o Capital e a ciência da lógica de Hegel. E nessa obra o Rosdolsky argumenta a ideia de que haveria uma lacuna na teoria das crises. Por quê? Então, a teoria da lacuna significa o seguinte, que Marx não teria desenvolvido uma teoria sobre as crises, ou seja, não teria argumentado sistematicamente a gênese, o processo de gênese e de desenvolvimento da crise no seu conjunto. O Rosdolsky se apoia, em parte, nos chamados planos de exposição do Capital. O Rosdolsky argumenta, em parte corretamente, que em 1857 Marx havia planejado redigir o Capital em 6 livros. Nós sabemos que mais tarde ele modifica para 3 livros. Então, em 1857, Marx, no seu planejamento, pensava em escrever o conjunto do Capital em 6 livros. O 6º livro e último livro seria o livro do mercado mundial e das crises. A questão é que, em 1866, um ano antes dele publicar o primeiro volume do Capital, já com o plano definitivo, a ordem definitiva, ele muda para 3 e desaparece o livro onde ele desenvolveria especificamente o tema da crise. Então, o Rosdolsky argumenta que o tema da crise, então, faz parte daquelas lacunas, ou seja, faz parte daqueles temas que não aparecem de modo sistemático na obra de Marx. Então, em primeiro lugar, há uma ideia de que há uma lacuna, e, em segundo lugar, essa lacuna, então, em certo sentido, vai dar sentido a esses diferentes teóricos causais que vão procurar, então, em qual fragmento de textos Marx teria desenvolvido também fragmentariamente a teoria da crise. Então, esse conjunto de autores aqui vão encontrar ou num destes 3 textos que eu citei, do livro 2, do livro 3º ou da teoria da mais-valia, ou ainda como o próprio Mandel, vai argumentar que a teoria da crise estaria, então, fragmentariamente desenvolvida ainda nos textos, nas cartas trocadas por Marx com Engels e por Marx com outros indivíduos contemporâneos dele, ou então nos artigos em que Marx analisa as crises que efetivamente ocorriam no seu tempo, as crises do mercado mundial que efetivamente ocorriam dentro do seu tempo. Eu falei quantos minutos? 15. Eu tenho 15? 5. Tenho 5. Bom, agora eu tenho 5 para falar qual é a minha argumentação. Então, o meu argumento é que Marx possui
uma teoria da crise, não há lacuna na teoria da crise, e a teoria da crise não é encontrada em nenhum texto fragmentário, nenhum pedaço de texto. Mas a teoria da crise é encontrada no conjunto dos 3 textos, no conjunto dos 3 livros de O Capital. Certo? Então, há uma teoria que se desenvolve acerca do problema da crise, de como a crise se apresenta inicialmente de maneira potencial, é um termo que Marx utiliza logo na primeira seção do Capital, onde Marx estuda ali, quem conhece o Capital, estuda o problema do que é a mercadoria, do que é o dinheiro, o valor de troca, o valor de uso, trabalho concreto, trabalho abstrato. Já ali Marx comenta sobre o problema da crise, mas a crise ali aparece ainda de maneira potencial, ou de maneira abstrata, ou de maneira meramente formal. Ou seja, a crise ali aparece como mera possibilidade. Marx se expressa claramente com o termo da Möglichkeit der Krisen, a possibilidade da crise. E ao longo do livro primeiro e ao longo do livro segundo, Marx vai tratando das várias possibilidades de crise, dos vários elementos que tornam possível a eclosão da crise, ou seja, que tornam possível a interrupção do processo regular de reprodução do capital. Porque a crise é a interrupção do processo normal de valorização do valor, para usar aqui uma terminologia do próprio Marx. Então, ao longo do Capital, vão surgindo, então, várias possibilidades de crise. Possibilidades que surgem, ora pelo problema da superprodução, ora pelo problema do subconsumo, ora pelo problema da superacumulação, ora pelo problema da desproporção. Quando chega no livro terceiro, onde Marx trata do problema da lei da queda tendencial da taxa de lucro, Marx passa, então, da mera possibilidade abstrata de crise à crise na sua realidade, à crise efetiva. O termo que o próprio Marx usa é a da Wirklichkeit der Krisen. Então, com o capítulo, com aquela sessão, toda aquela sessão inicial ali do livro terceiro, principalmente a terceira sessão, onde Marx trata da famosa lei da queda tendencial da taxa de lucro, em nenhum desses momentos Marx trata o problema da superprodução, do subconsumo, da desproporção e da lei da queda tendencial da taxa de lucro como causas da crise. Todas elas são diferentes possibilidades de crise. Quando ele chega no problema da lei da queda tendencial da taxa de lucro, a taxa de lucro é aquele fenômeno que torna, então, real aquilo que era somente uma possibilidade. Certo? Então, o problema todo aqui está em compreender o capital na sua ordem lógica, no seu movimento lógico, conceitual. E pensar o capital aqui dentro daquele princípio metodológico que Marx anuncia, que nós conhecemos, que é o do movimento que vai do abstrato ao concreto. Então, o livro 1 e o livro 2 e o livro 3 são livros que apresentam, então, o movimento teórico, o movimento conceitual, o movimento lógico do processo de acumulação, do processo de reprodução, do processo de valorização do valor, de reprodução do capital, passando pelos seus momentos mais abstratos, mais formais, ainda não efetivos, até chegar ao livro terceiro, aonde o movimento todo das categorias que estão ali desenvolvidas no livro 1 e no livro 2, tornam-se, então, algo real, algo efetivo. Certo? Mas isso só é possível de ser compreendido na medida em que nós nos esforçamos, então, para ter uma leitura filosófica e dialética do Capital. Na medida em que nós nos esforçamos para ter uma leitura do Capital como uma obra única, apesar de ser dividida, apesar de o Capital... 6 segundos. Apesar de o Capital ser dividido em 3 livros, na verdade a gente deve pensar os 3 livros como 3 capítulos de uma obra única.
e ler o conjunto destes capítulos na sua ordem lógica, na sua ordem dialética, na sua ordem pensada pelo pensamento, na sua ordem lógica, não na sua ordem empírico e factual. Então, o texto será publicado nos anais, o livro está à disposição daqueles que se interessarem por compreenderem mais detidamente o problema da crise. Eu agradeço aí a atenção de vocês e agradeço, então, aqui o assessoramento do Paulo. Obrigado, Jadir.